Na noite em que tudo desmoronou, eu estava no quarto do bebê embalando o pequeno Miguel nos braços quando ouvi a voz de Patrícia cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Onde está meu marido, Júlia? Ela estava parada na porta, segurando meu celular na mão trêmula, a tela iluminando seu rosto pálido de fúria. Naquele momento, eu soube que minha vida, e a vida deles, nunca mais seria a mesma. Mas antes de continuar, deixe-me te pedir uma coisa. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a criar mais histórias como esta. Agora, aproveite a história. Júlia Santos tinha 24 anos quando entrou pela primeira vez no apartamento cobertura dos Almeida Branco, no bairro nobre de Leblon, Rio de Janeiro. Era um dia quente de janeiro, o sol carioca batendo forte nas janelas de vidro temperado que revelavam uma vista panorâmica do Pão de Açúcar e da praia. O apartamento tinha piso de mármore italiano, móveis de design importado e um silêncio pesado que cheirava a dinheiro e solidão. Júlia vinha de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, onde cresceu dividindo um pequeno apartamento de 2 quartos com a mãe, 3 irmãos mais novos, e às vezes o padrasto bêbado que aparecia de tempos em tempos. Ela estudou enfermagem por 2 anos, mas abandonou quando a mãe ficou doente. Precisava trabalhar, ganhar dinheiro rápido. Foi quando viu o anúncio na internet. Babá para recém-nascido, experiência com bebês, residir no emprego, salário generoso. Generoso era pouco. R$ 5.000 por mês, mais moradia, alimentação e folgas aos domingos. Para Júlia, que ganhava R$ 1.200 cuidando de 3 crianças numa creche em Bangu, era um sonho impossível. Mas ela se candidatou mesmo assim, sem esperança real. A entrevista foi rápida e estranha. Patrícia Almeida Branco, a dona da casa, era uma mulher de 32 anos, loira de cabelos lisos e caros, magra demais, com olheiras profundas que a maquiagem cara não conseguia esconder completamente. Ela estava grávida de 8 meses e meio, a barriga enorme contrastando com o resto do corpo frágil. Você tem experiência com recém-nascidos? Patrícia perguntou, sem olhar diretamente para Júlia, mexendo nervosamente no anel de diamante no dedo. Sim, senhora. Cuidei dos meus irmãos desde bebês, e trabalhei 2 anos numa creche com berçário. Pode começar semana que vem. Júlia piscou, surpresa. Já estou contratada? Você parece séria, responsável. Preciso de alguém urgente. O bebê nasce daqui a 2 semanas. Pela primeira vez, Patrícia olhou para ela, e Júlia viu algo estranho naqueles olhos azuis claros, medo, profundo e visceral. Foi só na 3ª semana, depois que o bebê nasceu e Patrícia voltou da maternidade, que Júlia conheceu o marido dela. Dr. Eduardo Almeida Branco, 40 anos, cirurgião plástico famoso, dono de 3 clínicas no Rio e São Paulo. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, ombros largos, e aquele ar de quem está sempre no controle, sempre confiante. Quando ele entrou no apartamento naquela tarde, vindo direto do centro cirúrgico, ainda de roupa social impecável, Júlia estava na cozinha preparando uma mamadeira. Ela ouviu a porta abrir, vozes baixas na sala, e então ele apareceu. Você deve ser a nova babá, ele disse, estendendo a mão. Eduardo. A mão dele era quente, firme, e segurou a dela um segundo a mais do que o necessário. Júlia sentiu algo estranho, uma corrente elétrica subindo pelo braço. Júlia, ela respondeu, afastando a mão rapidamente. Obrigado por cuidar do meu filho. Ele sorriu, e era um sorriso bonito, sedutor, o sorriso de um homem que sabia exatamente o efeito que causava nas mulheres. Patrícia me disse que você é excelente. Júlia apenas assentiu, voltando para a mamadeira. Ela sentiu o olhar dele nas suas costas, pesado, interessado. Quando finalmente ouviu os passos dele se afastando, soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Os primeiros meses foram rotina pura. Júlia acordava às 6 da manhã quando Miguel, o bebê, começava a chorar. Trocava fraldas, dava banho, preparava mamadeiras, embalava, cantava canções de ninar. Patrícia quase não aparecia. Ela ficava trancada no quarto master, tomando remédios para depressão pós-parto, dormindo horas seguidas, ou sentada na varanda fumando cigarros finos, olhando para o mar sem ver nada. Ela não quer ver o bebê? Júlia perguntou uma vez para Conceição, a empregada que vinha 3 vezes por semana. Conceição, uma senhora baiana de 60 anos que trabalhava para a família há 10 anos, apenas suspirou.
Dona Patrícia nunca quis ser mãe, menina. Foi o doutor que insistiu. Disse que precisava de um herdeiro. Agora ela odeia a própria sombra. Eduardo, por outro lado, era presente quando podia. Chegava à tarde da clínica, às 11 da noite, mas sempre ia direto para o quarto do bebê. Júlia já estava acostumada a encontrá-lo lá, inclinado sobre o berço, observando o filho dormir com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ternura? Arrependimento? Algo mais escuro? Ele está crescendo rápido, Eduardo dizia, sem tirar os olhos de Miguel. Sim, doutor. Está saudável e forte. Me chame de Eduardo. Doutor me faz sentir velho. Ele sorria de lado, aquele sorriso perigoso. Você está fazendo um ótimo trabalho, Júlia. Não sei o que faríamos sem você. E então ele saía, deixando um rastro de perfume caro e algo mais, uma tensão não dita que fazia o coração de Júlia bater mais rápido. As coisas começaram a mudar numa noite de abril, 3 meses depois do nascimento de Miguel. Júlia estava no quarto do bebê, sentada na poltrona de amamentação, lendo um livro velho de poesias que trouxe de casa. Miguel dormia profundamente no berço ao lado. A casa estava silenciosa. Patrícia tinha saído para jantar com amigas, algo raro, e Eduardo devia estar trabalhando até tarde. Júlia ouviu a porta do apartamento abrir, passos pesados no corredor. Eduardo apareceu na porta do quarto do bebê, a gravata afrouxada, os olhos cansados. Ainda acordada, ele perguntou baixo, para não acordar Miguel. Está valendo. Ele acabou de dormir. Eduardo entrou, fechou a porta suavemente atrás de si. Júlia sentiu o ar ficar mais pesado. Posso? Ele apontou para outra poltrona no canto do quarto. Claro, doutor. É sua casa. Eduardo, ele corrigiu, sentando-se com um suspiro cansado. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas o som suave da respiração do bebê preenchendo o espaço. Você é muito nova para estar presa aqui toda noite, Eduardo disse finalmente, olhando para ela. Não tem namorado? Amigos? Não sente falta de sair? Júlia fechou o livro. Preciso do trabalho. Minha mãe está doente. Meus irmãos dependem de mim. Sempre tão séria, tão responsável. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Às vezes invejo essa sua clareza. Você sabe exatamente quem é, o que quer. O senhor não sabe? Eduardo, ele corrigiu novamente. E não, Júlia. Eu não sei. Passei 40 anos construindo uma vida que parece perfeita de fora, mas por dentro. Ele parou, olhando para o filho dormindo. Por dentro está vazia. Meu casamento é uma mentira elegante. Minha esposa me odeia. Meu filho mal me conhece. Júlia não sabia o que dizer. Ela sentiu uma pontada de algo perigoso, compaixão misturada com atração, um desejo de consolar aquele homem poderoso que de repente parecia tão perdido. Tenho certeza que Miguel vai te conhecer, ela disse suavemente. Você vem aqui toda noite. Isso conta. Eduardo olhou para ela, e pela primeira vez, Júlia viu vulnerabilidade real naqueles olhos castanhos escuros. Você é bondosa, Júlia. Uma alma bondosa num mundo que não merece você. Ele se levantou, foi até ela, e antes que Júlia pudesse entender o que estava acontecendo, ele tocou suavemente o rosto dela, o polegar acariciando a bochecha. Eduardo! Ela sussurrou, o coração disparado. Desculpe, ele afastou a mão rapidamente, recuando. Desculpe. Isso foi inapropriado. Estou cansado, confuso. Por favor, esqueça. Ele saiu rápido do quarto, deixando Júlia sozinha, tremendo, o rosto ainda quente onde ele tocou. Ela sabia que deveria ter medo, deveria estar furiosa, deveria pensar em largar o emprego. Mas tudo o que sentiu foi um desejo terrível de que ele voltasse e tocasse seu rosto novamente. Aquela foi a primeira noite em que Júlia não conseguiu dormir. Depois daquela noite, algo mudou entre eles. Eduardo começou a chegar mais cedo em casa, sempre com alguma desculpa. Uma cirurgia cancelada, uma reunião que terminou cedo. Ele passava mais tempo no quarto do bebê, conversando com Júlia sobre tudo e nada, sobre a infância dela em Caxias, os sonhos abandonados de ser enfermeira, os livros que ela adorava ler. Machado de Assis,
Ele pegou o livro que ela estava lendo uma noite. Dom Casmurro. Clássico. É sobre traição, Júlia disse, sem pensar. Ou sobre paranoia, Eduardo respondeu, sentando-se. Bentinho nunca teve certeza se Capitu o traiu. Ele apenas decidiu acreditar nisso porque não conseguia confiar em ninguém, nem em si mesmo. E você? Confiaria em Capitu? Eduardo riu baixo, um som amargo. Eu não confio em ninguém, Júlia. Aprendi isso cedo. Confiança é uma ilusão que pessoas boas como você ainda cultivam. Eu não sou boa, ela disse. É sim. Ele olhou para ela com intensidade. Por isso você é perigosa. As conversas ficaram mais longas, mais íntimas. Eduardo contou sobre o casamento arranjado, sobre como conheceu Patrícia numa festa de negócios, como os pais de ambos pressionaram pela união. Era conveniente, ele disse. Famílias ricas, conexões úteis. Amor nunca fez parte da equação. Júlia contou sobre o pai que nunca conheceu, sobre ter que crescer rápido demais, sobre a culpa de deixar os irmãos para trabalhar aqui. Você sacrifica muito por eles, Eduardo observou. É o que se faz pela família. Mesmo quando a família te sufoca, te prende. Júlia não respondeu, mas sabia que ele não estava mais falando sobre ela. Uma noite, Eduardo trouxe um presente, uma primeira edição de A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Pensei em você quando vi numa livraria antiga, ele disse, entregando o livro cuidadosamente embrulhado. Júlia ficou sem palavras. O livro era caro, raro. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Por favor, é apenas um livro. Mas ambos sabiam que não era apenas um livro. Era uma declaração. Júlia aceitou, as mãos dele se tocando brevemente na transferência do presente, uma fagulha elétrica percorrendo ambos. Patrícia percebeu. Claro que percebeu. Mulheres sempre percebem quando perdem a atenção de um homem, mesmo quando nunca realmente tiveram. Ela começou a aparecer mais no quarto do bebê, observando Júlia com olhos frios e calculistas. Meu marido passa muito tempo aqui à noite, ela comentou casualmente uma manhã, acendendo um cigarro na varanda enquanto Júlia preparava Miguel para o banho de sol. Ele gosta de ver o filho, Dona Patrícia. Ou gosta de ver a babá. O tom era venenoso. Não se iluda, querida. Homens como Eduardo não largam suas vidas confortáveis por empregadas. Eles apenas se divertem até cansar. Júlia engoliu a raiva. Não sei do que a senhora está falando. Sabe sim. Patrícia soprou a fumaça na direção dela. Vi como você olha para ele. Como ele olha para você. Sou muitas coisas, mas não sou idiota. Nada aconteceu entre nós. Ainda. Patrícia esmagou o cigarro. Mas vai acontecer. É só uma questão de tempo. E quando acontecer, quando essa novelinha barata explodir na nossa cara, você vai ser a única a perder tudo. Lembre-se disso. Ela saiu, deixando Júlia tremendo de raiva e medo, porque sabia que Patrícia estava certa. Mas já era tarde demais. O desejo, uma vez aceso, é quase impossível de apagar. A tempestade estava se formando, lenta e inevitável, e nenhum deles teria forças para detê-la. O beijo aconteceu numa noite de chuva torrencial, daquelas que só o Rio de Janeiro conhece, quando o céu se abre e despeja toda sua fúria sobre a cidade. Júlia estava sozinha no apartamento com Miguel. Patrícia tinha viajado para São Paulo para um tratamento numa clínica psiquiátrica cara, algo que Eduardo organizou depois dela ter um ataque de pânico violento na semana anterior. Ele disse que ela ficaria lá por 2 semanas. Eram quase meia-noite quando Eduardo chegou encharcado, os cabelos pingando, a camisa branca colada ao corpo. Uma cirurgia de emergência tinha se estendido por 8 horas. Ele estava exausto. Miguel está dormindo? Ele perguntou, tirando o paletó molhado. Sim. Dormiu há 1 hora. E você? Por que ainda está acordada? Júlia estava na sala, enrolada num cobertor fino, assistindo a chuva pela janela enorme. Não consigo dormir com essa tempestade. Me lembra de quando era criança e o teto do nosso apartamento vazava. Eduardo foi até o bar, serviu 2 copos de uísque caro. Toma, vai te aquecer. Ela nunca tinha bebido uísque antes.
O líquido âmbar queimou a garganta, mas espalhou um calor agradável pelo peito. Eles ficaram em silêncio, lado a lado na janela, vendo a cidade iluminada pelos relâmpagos. Às vezes penso em largar tudo, Eduardo disse de repente. A clínica, esse apartamento, essa vida toda. Pegar meu filho e simplesmente desaparecer. Para onde você iria? Não sei. Interior de Minas, talvez. Uma cidade pequena onde ninguém me conhece. Onde eu pudesse ser apenas um homem normal, não o Dr. Eduardo Almeida Branco, cirurgião das estrelas. Você deixaria tudo para trás? Ele olhou para ela, os olhos escuros intensos. Depende do que, ou quem, estaria esperando do outro lado. O ar entre eles ficou carregado, elétrico como a tempestade lá fora. Júlia sentiu o coração disparar. Eduardo. Ela começou, mas não sabia como terminar. Ele deu um passo à frente, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Diz para eu parar, Júlia. Diz para eu ir embora agora, antes que eu faça algo que não posso desfazer. Ela deveria dizer. Deveria ser forte, sensata, pensar nas consequências. Mas tudo que conseguiu fazer foi sussurrar, não vá. Eduardo a beijou, e foi como se o mundo explodisse em chamas. As mãos dele no rosto dela, nos cabelos, puxando o ar para mais perto. A boca dele era fome e desespero, anos de solidão derramados num único beijo. Júlia se agarrou a ele, perdida, afogada, desejando nunca emergir. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar, tremendo. Isso é loucura, Eduardo sussurrou, a testa encostada na dela. Eu sei. Vai nos destruir. Eu sei. Mas eu não consigo parar. Eu também não. Eles fizeram amor ali mesmo, no sofá da sala, com a chuva batendo nas janelas e os trovões abafando os gemidos. Foi desesperado, urgente, perigoso. Depois, deitados entrelaçados, Júlia pensou, eu vou pagar por isso. Todos nós vamos. Mas naquele momento, ela não se importava. Os dias seguintes foram uma dança perigosa entre culpa e desejo. Durante o dia, Júlia cuidava de Miguel com a mesma dedicação de sempre, mas à noite, quando Eduardo chegava, eles roubavam momentos. Um beijo rápido no corredor, mãos que se encontravam quando ele passava uma xícara de café, olhares carregados através da sala. Conceição percebeu. Menina, ela puxou Júlia para a lavanderia um dia, fechando a porta. O que você está fazendo? Não sei do que está falando. Não minta para mim. Eu vi como vocês olham um para o outro. Vi a marca roxa no pescoço dele que ele tentou esconder com a gola da camisa. Os olhos da baiana estavam cheios de preocupação, não de julgamento. Júlia, essa mulher é perigosa. Dona Patrícia não vai deixar barato quando descobrir. Ela não vai descobrir. Vai sim. Sempre descobrem. Conceição segurou as mãos dela. Eu trabalhei para famílias ricas por 30 anos. Já vi essa história 1000 vezes. Sempre termina mal para a menina pobre. Sempre. E se eu amo ele? Amor. Conceição balançou a cabeça, triste. Amor não paga contas, não protege você quando a coisa feia. Pensa na sua mãe, nos seus irmãos. Você vai jogar tudo fora por um homem casado? Júlia sabia que Conceição estava certa, mas o coração não escuta a razão. Patrícia voltou de São Paulo 2 semanas depois, mais magra, mais pálida, os olhos ainda vazios mas com um brilho novo, algo afiado e perigoso. Ela observava tudo, notava cada detalhe. O apartamento está diferente, ela comentou no primeiro jantar de volta, mexendo na comida sem comer. Eduardo e Júlia estavam à mesa também, uma farsa de família normal. Diferente como? Eduardo perguntou, cortando filé mignon. Não sei. Mas, vivido. Patrícia olhou diretamente para Júlia, como se finalmente alguém tivesse trazido vida para essas paredes frias. Deve ser o Miguel, Eduardo disse rapidamente. Bebês mudam a energia de uma casa. Será? Patrícia sorriu, mas era um sorriso de cobra. Ou será outra coisa? Júlia manteve os olhos no prato, o coração batendo como um tambor. Ela sabia que Patrícia estava testando,
procurando rachaduras na fachada. Depois do jantar, Júlia estava no quarto do bebê quando Patrícia entrou sem bater. Precisamos conversar, ela disse, fechando a porta. Sobre o quê, dona Patrícia? Sobre meu marido. Ela acendeu um cigarro, ignorando que estava no quarto do bebê. Você acha que eu não sei? Você acha que sou idiota? Eu não. Cala a boca. A voz de Patrícia era baixa, controlada, mais assustadora que um grito. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Posso sentir o cheiro dele em você. Posso ver a marca dele na sua pele. Júlia recuou, o medo finalmente chegando. Mas aqui está a coisa, querida empregadinha. Patrícia soprou a fumaça na cara dela. Eu não me importo. Eduardo sempre teve suas diversionistas. Modelos, atrizes, secretárias. Elas vêm e vão. E você vai passar também. Isso não é apenas sexo. Patrícia riu, cruel. Claro que é. Para ele sempre foi. Mas você, coitadinha, você se apaixonou. E é aí que você perde o jogo. Não é um jogo. É sim. E você não conhece as regras. Patrícia apagou o cigarro na janela. Eu sou a esposa. Eu tenho o nome, o dinheiro, o poder. Você é a babá. Descartável. Substituível. Lembre-se disso quando ele cansar de você e te jogar de volta para o seu barraco em Caxias. Ela saiu, deixando Júlia tremendo de raiva e medo, porque no fundo, muito no fundo, ela temia que Patrícia estivesse certa. Naquela noite, Júlia contou tudo para Eduardo. Eles estavam no quarto de hóspedes, deitados na cama estreita onde ninguém os procuraria. Ela sabe, Júlia disse, a voz embargada. Ela sabe de tudo. Eduardo puxou-a para mais perto. E daí? Não me importo. Ela disse que vou ser apenas mais uma. Que você vai me descartar. Júlia, olha para mim. Ele virou o rosto dela para forçar o olhar nos olhos dele. Todas aquelas mulheres que Patrícia mencionou, elas não eram nada. Eram distração, fuga. Mas você é diferente. Como? Você me faz querer ser melhor. Você me faz acreditar que ainda existe algo bom em mim. Ele beijou a testa dela, suave. Eu vou largar ela. Vou pedir divórcio. Vamos começar de novo, você, eu e Miguel. Eduardo, ela nunca vai deixar. Não é escolha dela. Sua voz era firme, determinada. Já falei com meu advogado. Vou começar o processo semana que vem. Júlia quis acreditar. Quis tanto acreditar que fechou os olhos e se permitiu sonhar, apenas por um momento, com um futuro impossível. Mas sonhos, como Conceição sempre dizia, não pagam contas. E não te protegem quando a tempestade chega. A tempestade chegou numa terça-feira comum, 3 semanas depois. Júlia estava dando banho em Miguel, cantando baixinho uma canção de ninar, quando ouviu gritos vindo da suíte master. Você acha que eu sou idiota, Eduardo? A voz de Patrícia ecoava pelo corredor. Você acha que não vejo? Júlia secou Miguel rapidamente, vestiu o bebê e o colocou no berço. Seu coração estava acelerado. Algo estava muito errado. Patrícia, se acalma. Me acalmar? Me acalmar. Algo quebrou, vidro estilhaçando no chão. Você está fodendo a empregada na minha casa, com nosso filho dormindo a poucos metros, e quer que eu me acalme. Júlia foi até a porta, escutando. Eu quero divórcio, Eduardo disse, e mesmo através da porta fechada, Júlia podia ouvir a firmeza na voz dele. Silêncio. Um silêncio tão pesado que Júlia sentiu sufocando. Então, Patrícia começou a rir. Um riso alto, histérico, assustador. Divórcio? Você quer divórcio? Mais risadas. Para ficar com aquela favelada? Para brincar de casinha feliz com a empregadinha e o bastardo? Miguel é meu filho. É o meu filho também. Patrícia gritou. E eu nunca vou deixar você levá-lo. Nunca. Patrícia. Sai da minha frente. Passos rápidos no corredor.
Júlia mal teve tempo de se afastar da porta antes de Patrícia abri-la violentamente. Ela estava descabelada, rímel escorrido, os olhos vermelhos de raiva e lágrimas. Você, ela cuspiu, avançando. Tudo isso é culpa sua. Dona Patrícia, por favor. Cala a boca. Patrícia empurrou, forte. Júlia cambaleou para trás. Você entrou na minha casa, cuidou do meu filho e roubou meu marido. Vadia. Piranha de merda. Eduardo apareceu atrás dela, tentando segurá-la. Patrícia, chega. Mas ela estava fora de controle. Ela foi até o berço onde Miguel dormia, pegou o bebê nos braços. Miguel começou a chorar, assustado. Se você me deixar, Patrícia disse, sua voz agora fria como gelo, eu levo ele. Levo meu filho e você nunca mais vai vê-lo. Tenho advogados, dinheiro, conexões. Vou provar que você é um pai inadequado. Vou dizer que você me batia, que me traiu, que colocava nosso filho em perigo. Você não faria isso. Faria sim. Ela apertou Miguel contra o peito. O bebê chorava mais alto agora. Porque se eu não posso te ter, ninguém pode. Se eu não posso ser feliz, você também não vai ser. Foi Júlia quem se moveu primeiro. Instinto puro, protetor. Ela foi até Patrícia, estendeu os braços. Me dá o bebê. Por favor. Você está assustando ele. Por um segundo, Patrícia hesitou, e Júlia pensou que ela fosse entregar Miguel. Mas então algo mudou no rosto dela, uma decisão terrível sendo tomada. Você quer ele? Patrícia riu, histérica. Então toma. Ela jogou o bebê. Tudo aconteceu em câmera lenta. Miguel voando pelo ar, os bracinhos abertos, o choro virando grito. Júlia se jogando para frente, as mãos estendidas, pegando o bebê no último segundo antes dele bater no chão de mármore. Ela caiu de joelhos, segurando Miguel com força, verificando se ele estava bem. Ele chorava, mas estava ileso. Júlia olhou para cima, para Patrícia, e viu algo que nunca esqueceria. Não havia arrependimento naqueles olhos azuis, apenas ódio puro. Eduardo agarrou Patrícia pelos braços, a voz tremendo de fúria controlada. Você quase matou nosso filho. Nosso filho. Patrícia riu na cara dele. Esse bebê nunca foi nosso, Eduardo. Ele é uma corrente, uma prisão. Eu nunca quis isso. Sai daqui, Eduardo disse baixo, perigoso. Sai agora antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. Patrícia se soltou, pegou a bolsa de grife e foi até a porta. Antes de sair, ela olhou para Júlia. Aproveita enquanto dura, querida. Porque homens como ele não ficam com mulheres como você. Logo ele vai lembrar de onde você veio e vai sentir nojo. Vai sentir nojo toda vez que te tocar, toda vez que te beijar. E então vai ser você que ele vai querer descartar. A porta bateu. Silêncio. Júlia abraçou Miguel, o bebê finalmente se acalmando em seus braços. Eduardo se aproximou, tocou o rosto do filho suavemente. Perdoa, ele sussurrou. Perdoa, meu filho. Perdoa papai por tudo isso. Naquela noite, Eduardo chamou a polícia. Patrícia foi levada de volta para a clínica psiquiátrica, dessa vez involuntariamente, com ordem judicial. Os advogados começaram um processo de divórcio, com Eduardo pedindo guarda total de Miguel baseado em instabilidade mental e perigo para a criança. Deveria ser o começo do final feliz. Eduardo, Júlia e Miguel, finalmente livres para serem uma família. Mas na vida real, histórias de amor proibido raramente terminam em finais felizes. E essa história ainda estava longe, muito longe, de terminar. Os meses seguintes foram uma guerra silenciosa travada em escritórios de advocacia, salas de audiência e nas páginas dos tabloides cariocas. A história vazou, como essas histórias sempre vazam. Cirurgião das estrelas deixa esposa por babá, gritavam as manchetes. Triângulo amoroso em Leblon termina em internação psiquiátrica. Júlia acordava toda manhã com mensagens de ódio no celular. Números desconhecidos a chamavam de destruidora de lares, interesseira, prostituta. Alguém descobriu o endereço da mãe dela em Caxias e pichou puta na porta do apartamento.
Seus irmãos mais novos foram perseguidos na escola, as crianças cantando músicas cruéis sobre a irmã que roubava maridos. Eu não aguento mais, ela chorou nos braços de Eduardo numa noite, depois de receber a 100ª ligação anônima ameaçando-a de morte. Talvez Patrícia estivesse certa. Talvez pessoas como eu não devessem sonhar com pessoas como você. Não diz isso. Eduardo segurou o rosto dela com firmeza. Não deixa eles ganharem. Nós vamos sobreviver isso. Juntos. Mas a pressão era demais. A família de Patrícia, os Mendonça, uma dinastia de políticos e empresários, entrou na guerra com toda a força. Eles contrataram os melhores advogados do Rio, determinados a destruir Eduardo e reconquistar a custódia de Miguel para Patrícia. Doutor Henrique Mendonça, o pai de Patrícia, era um senador aposentado com conexões em todos os lugares que importavam. Ele apareceu no apartamento uma tarde, flanqueado por 2 seguranças, exigindo ver o neto. Você não tem direito de estar aqui, Eduardo disse na porta, bloqueando a entrada. Não tenho direito. O velho tinha cabelos brancos e olhos frios como mármore. Minha filha está internada, mentalmente destroçada porque você a traiu como empregada qualquer, e eu não tenho direito de ver meu neto. Sua filha quase matou Miguel. Jogou ele como se fosse um objeto. Mentiras. Henrique cuspiu a palavra. Invenções suas para justificar seu adultério. Minha Patrícia é frágil, sensível, mas nunca machucaria a própria cria. Você manipulou tudo. Você e aquela criatura. Júlia estava no corredor, escutando, segurando Miguel. O bebê tinha 6 meses agora, gordo e saudável, alheio à tempestade ao redor dele. Sai da minha casa, Eduardo disse baixo. Perigoso. Vou sair. Mas vou levar meu neto comigo. Sobre o meu cadáver. Henrique sorriu, mas era um sorriso sem humor. Isso pode ser arranjado, doutor. Você subestima o poder de uma família como a nossa. Vamos destruir você. Sua reputação, sua clínica, sua carreira. E quando terminarmos, você vai implorar para devolver meu neto. Ele cumpriu a promessa. Dentro de uma semana, 3 pacientes importantes cancelaram cirurgias marcadas na clínica de Eduardo, citando questões éticas. Um colunista social publicou um artigo devastador sobre o médico sem moral que abandonou esposa doente. A Ordem dos Médicos abriu uma investigação sobre conduta inadequada. Eles estão me destruindo, Eduardo disse uma noite, olhando os papéis espalhados na mesa. Processos, intimações, cartas de pacientes exigindo reembolso. 20 anos de carreira sendo desmontados em semanas. Então me deixa, Júlia disse, a voz firme apesar das lágrimas. Volta para ela. Diz que foi um erro, que eu te seduzi. Salva a sua vida. Eduardo olhou para ela como se ela tivesse dito a maior blasfêmia. Você acha que eu me importo com dinheiro? Com reputação? A única coisa que me importa nessa vida é você e meu filho. E eu não vou desistir de nenhum dos dois. Mas o golpe mais brutal ainda estava por vir. A audiência de custódia foi marcada para uma terça-feira de agosto, num fórum no centro do Rio. Eduardo tinha confiança. Ele tinha provas, relatórios médicos sobre a instabilidade de Patrícia, o testemunho de Conceição sobre o incidente do bebê sendo jogado, laudos psiquiátricos. Mas os Mendonça tinham algo melhor: dinheiro e conexões. O juiz designado, Dr. Silveira, era um homem de 60 anos, rigoroso, conhecido por decisões conservadoras. Júlia sentiu um aperto no peito quando viu como ele olhava para ela no tribunal, com nojo mal disfarçado, como se ela fosse lixo. O advogado de Patrícia, Dr. Augusto Rocha, um homem elegante de terno cinza, abriu o ataque com precisão cirúrgica. Meritíssimo, ele começou, sua voz ressoando na sala fria. Este caso não é sobre divórcio. É sobre a proteção de uma criança inocente contra um pai que colocou seus desejos carnais acima do bem-estar do próprio filho. Eduardo apertou a mão de Júlia sob a mesa. Dr. Eduardo Almeida Branco Rocha continuou, caminhando teatralmente, trouxe uma mulher desconhecida para sua casa, uma mulher sem educação formal, sem verificação de antecedentes adequada, e deu a ela acesso total ao seu filho recém-nascido. E então, sob o teto conjugal, iniciou um relacionamento sexual com essa empregada enquanto sua esposa, sofrendo de depressão pós-parto, lutava para se recuperar.
Isso não foi assim. Eduardo começou, mas seu advogado silenciou. Rocha apresentou fotos. Eduardo e Júlia no carro dele, suas cabeças próximas. Eduardo entrando no quarto dela à tarde da noite. Uma foto particularmente daninha mostrava a Júlia usando um colar caro que Eduardo tinha dado a ela. Presentes, Rocha disse com desdém. Como se ela fosse uma amante mantida, não uma funcionária. E tudo isso enquanto sua esposa legítima definhava. Então veio o testemunho de Patrícia. Ela entrou na sala do tribunal pálida, frágil, vestida com um terno bege conservador, os cabelos presos num coque simples. Parecia uma santa. Júlia mal reconheceu a mulher que tinha fumado no quarto do bebê e jogado Miguel como um brinquedo quebrado. Senhora Almeida Branco, Rocha perguntou gentilmente, pode nos contar o que aconteceu na noite de 15 de maio? Patrícia enxugou lágrimas delicadas com um lenço. Eu descobri sobre o affair. Confrontei meu marido. Fiquei histérica, admito. Eu amava aquele homem, dei a ele um filho, e ele me traiu com ela. Ela apontou para Júlia, a mão tremendo. E o incidente com o bebê? Incidente? Patrícia pareceu confusa, a performance perfeita. Não houve incidente. Eu peguei meu filho no berço, com cuidado, e a babá, ela arrancou ele dos meus braços. Com força. Ela disse que eu não merecia segurá-lo, que agora ele era filho dela também. Mentira! Júlia se levantou, tremendo de raiva. Você jogou ele. Você quase matou seu próprio filho. Ordem! O juiz bateu o martelo. Senhorita Santos, mais uma interrupção e eu a retiro da sala. Júlia sentou, o coração despedaçado. Eduardo segurou sua mão, mas ela podia ver o desespero nos olhos dele. Eles estavam perdendo. O advogado de Eduardo tentou contra-atacar. Chamou Conceição para testemunhar, mas ela foi facilmente desacreditada. A senhora trabalhava para os Almeida Branco? Rocha perguntou. Sim, senhor. E foi demitida recentemente, não foi? Conceição hesitou. Fui, mas... Então a senhora tem motivos para mentir, para prejudicar sua ex-empregadora por vingança. Sem mais perguntas. Eles chamaram um psiquiatra que tratou Patrícia após o incidente. Mas ele também foi neutralizado. Doutor, é verdade que a senhora Almeida Branco sofre de depressão pós-parto? Sim. E é uma condição temporária, tratável? Pode ser. Então não há nada que impeça uma mãe recuperada de cuidar do próprio filho? Bem, depende. Sim ou não, doutor? Não, tecnicamente não há impedimento. Eduardo testemunhou por último, defendendo o relacionamento com Júlia, admitindo o erro de iniciar o affair durante o casamento, mas insistindo que Patrícia era perigosa. Doutor Almeida Branco, o juiz perguntou, tirando os óculos, o senhor realmente espera que este tribunal acredite que uma mãe jogaria o próprio filho? Isso é uma acusação gravíssima. É a verdade, meritíssimo. Ela estava fora de si. Ou o juiz disse lentamente, o senhor está tão desesperado para legitimar seu affair ilícito que está disposto a destruir a reputação da mãe de seu filho? O silêncio na sala foi ensurdecedor. O juiz bateu o martelo. A decisão será proferida na próxima semana. Eles saíram do tribunal destroçados. Júlia sabia, podia sentir nos ossos, que tinham perdido. Vamos apelar, Eduardo disse no carro, dirigindo para casa. Vamos lutar até o fim. Mas Júlia não disse nada. Ela apenas olhou pela janela, vendo a cidade passar, e pensou em todas as escolhas que a trouxeram até aqui. O beijo na tempestade, as noites roubadas, os sussurros de amor. Valeu a pena? Ela ainda não sabia. Uma semana depois, a decisão veio. Custódia compartilhada, com Miguel passando 3 dias na semana com Eduardo, 4 com Patrícia. O juiz citou o melhor interesse da criança e necessidade de ambos os pais na vida do bebê. Eduardo estava furioso. Ela quase o matou e ele dá custódia para ela. Mas o pior ainda estava por vir. No final da sentença, havia um parágrafo adicional, considerando o ambiente moralmente questionável na residência paterna, com a presença da senhorita Júlia Santos,
pessoa envolvida no adultério que destruiu o casamento, esta corte ordena que a dita senhorita Santos não tenha contato com o menor Miguel Almeida Branco durante as visitas paternas até segunda ordem. Júlia leu o parágrafo 3 vezes, as palavras desfocando com as lágrimas. Eles tiraram ele de mim, ela sussurrou. Me proibiram de vê-lo. Eduardo amassou o papel com raiva. Isso é inconstitucional. Vamos apelar. Não. Júlia balançou a cabeça. Não vamos vencer, Eduardo. Eles têm dinheiro, poder, o sistema todo do lado deles. Nós nunca tivemos chance. Não desiste de mim agora. Eu não estou desistindo de você. Ela tocou o rosto dele, suave. Estou desistindo dessa guerra impossível. Patrícia estava certa desde o começo. Pessoas como eu não ganham contra pessoas como ela. Júlia. Me deixa ir, Eduardo. Por favor. Deixe eu voltar para minha vida, para minha família. Antes que eles destruam o pouco que me resta. Não posso. Pode sim. Ela se levantou, pegou a bolsa. Você tem que escolher, eu ou seu filho. Porque se continuar comigo, eles vão usar isso contra você. Vão tirar Miguel completamente. Mas se me deixar ir, se voltar para Patrícia, talvez você consiga manter seu filho. Isso é chantagem emocional. É realidade. Júlia foi até a porta. Eu te amo, Eduardo. Sempre vou amar. Mas amor não é suficiente quando o mundo inteiro está contra você. Ela saiu, e dessa vez, ele não a seguiu. Júlia voltou para Caxias, para o apartamento pequeno e apertado onde cresceu. Sua mãe, ainda doente, a abraçou sem fazer perguntas. Seus irmãos, que tinham ouvido as histórias cruéis, apenas ficaram felizes em tê-la de volta. Ela arranjou um emprego numa farmácia, ganhando salário mínimo. À noite, deitava na cama estreita que dividia com a irmã mais nova e pensava em Miguel. Será que ele estava bem? Será que Patrícia estava cuidando dele direito? Será que Eduardo pensava nela? 2 meses se passaram sem notícias. Júlia tentou seguir em frente, mas era como viver com um buraco no peito, uma ferida que nunca cicatrizava. Então, numa terça-feira chuvosa, Eduardo apareceu. Ele estava na porta do apartamento dela, encharcado, os olhos vermelhos de falta de sono. Júlia, ele disse quando ela abriu a porta, chocada. O que você está fazendo aqui? Eu não aguento mais. Não consigo viver sem você. Tentei fazer funcionar com Patrícia, pela custódia, mas... Ele engoliu seco. Mas ela está usando Miguel como arma. Me torturando. E eu percebi que prefiro ter você e lutar por meu filho do que ter meu filho e viver sem você. Eduardo. Foge comigo. Agora. Vamos para longe, para outro estado. Começamos de novo. Eu trabalho, você trabalha, nós sobrevivemos juntos. Era loucura. Era desespero. Era a coisa mais romântica e autodestrutiva que alguém já tinha dito para ela. E Júlia, Deus a ajude, disse sim. Eles fugiram naquela mesma noite. Eduardo esvaziou suas contas, pegou o dinheiro que tinha guardado, e eles dirigiram para o norte. Bahia. Salvador. Uma cidade grande o suficiente para se perderem, mas longe o suficiente para respirarem. Alugaram um apartamento simples em Itapuã, perto da praia. Eduardo arranjou trabalho numa clínica pequena. Júlia voltou a estudar enfermagem à noite. Era uma vida humilde, nada parecido com o luxo de Leblon, mas era livre. Era deles. Por 3 meses, foram felizes. Eduardo ensinava a Júlia a cozinhar receitas francesas. Ela o ensinava a sambar. Faziam amor na varanda ouvindo o mar. Planejavam o futuro. Talvez adotar uma criança, já que Miguel estava perdido para eles. Talvez viajar pelo Brasil inteiro. Talvez. Mas o passado, como sempre, alcança. A queda do paraíso começou numa manhã de novembro, quando Júlia voltava do mercado com sacolas de compras. O sol baiano estava forte, turistas enchiam as pragas de Itapuã, e ela estava feliz. Eduardo tinha conseguido um bônus na clínica, e eles planejavam um fim de semana em Morro de São Paulo.
Ela subiu as escadas do prédio humilde onde moravam, assobiando uma música de Gilberto Gil, quando viu um homem parado na porta do apartamento. Terno preto apesar do calor, óculos escuros, postura militar. Júlia parou, o coração despencando. Senhorita Santos? O homem perguntou, sem tirar os óculos. Quem quer saber? Ele tirou um papel do bolso. Intimação judicial. O senhor Eduardo Almeida Branco está sendo processado por sequestro parental e fuga da jurisdição. A senhora está sendo citada como cúmplice. As sacolas caíram das mãos dela, laranjas rolando pelas escadas. Como vocês nos encontraram? Detetive particular. A família Mendonça tem recursos ilimitados, senhorita. Vocês deviam saber que não podiam se esconder para sempre. Júlia pegou a intimação com mãos tremendo. A audiência era em uma semana, no Rio. Presença obrigatória sob pena de prisão. Quando Eduardo chegou do trabalho naquela noite, ela estava sentada no escuro da sala, a intimação na mão. Acabou, ela disse simplesmente. Eles nos encontraram. Eduardo leu o papel, e ela viu o desespero tomando conta do rosto dele. A gente foge de novo. Mais longe. Talvez para o Nordeste interior, ou... Para onde, Eduardo? Júlia se levantou, cansada. Para a Amazônia? Para outro país? Eventualmente eles vão nos encontrar. E cada vez que fugimos, fica pior para você. Agora é sequestro parental. Você pode ir preso. Então o que você quer que eu faça? Me entregue? Volte rastejando para Patrícia e implore perdão? Quero que você lute pelo seu filho da maneira certa. Dentro da lei. Com advogados. Mas sem mim. Ela respirou fundo. Eduardo, eu sou o problema. Enquanto estiver comigo, você nunca vai ter paz. Nunca vai ter seu filho. Eles vão usar nosso relacionamento como arma para sempre. Não. Eduardo balançou a cabeça violentamente. Não vou te perder de novo. Já perdi muito. Você não está me perdendo. Está me libertando. Júlia tocou o rosto dele, memorizando cada detalhe. E se libertando também. Volta. Enfrenta o processo. Mostra que você é um bom pai. E quando tiver a custódia de Miguel, quando sua vida estiver estável, se ainda quiser, me procura. E se isso levar anos? Então eu espero anos. Ela sorriu, lágrimas escorrendo. Eu te amo. Isso não muda. Mas às vezes amar significa deixar ir. Eles fizeram amor aquela noite com desespero e ternura, sabendo que era a última vez. De manhã, Júlia arrumou suas poucas coisas enquanto Eduardo ainda dormia. Ela deixou uma carta na mesa da cozinha e saiu sem olhar para trás, porque se olhasse, não teria forças para partir. A carta dizia apenas: seja feliz. Seja o pai que Miguel merece. Eu vou estar bem. Sempre te amei. Sempre vou amar. Eduardo voltou ao Rio sozinho. A audiência foi brutal. Ele foi acusado de sequestro, de comportamento irresponsável, de colocar sua obsessão sexual acima do bem-estar do filho. Seu advogado argumentou que ele nunca impediu Patrícia de ver Miguel, que apenas precisou se afastar para preservar sua saúde mental. Não adiantou. O juiz revogou completamente a custódia compartilhada. Miguel ficaria apenas com Patrícia. Eduardo teria visitas supervisionadas uma vez por mês, 2 horas, com o assistente social presente. O senhor demonstrou falta absoluta de julgamento, o juiz declarou, olhando Eduardo com desdém. Abandonou seu lar, sua esposa, fugiu da justiça como um criminoso. Até que prove que pode ser um pai responsável e estável, terá contato mínimo com seu filho. Eduardo saiu do tribunal um homem quebrado. Ele voltou para o apartamento em Leblon. Patrícia tinha se mudado para a mansão dos pais em Barra da Tijuca, e aquelas paredes de luxo eram agora uma prisão de memórias. Ele tentou reconstruir. Voltou para a clínica, mas sua reputação estava destruída. Pacientes importantes nunca mais voltaram. Colegas o evitavam em congressos. Ele era o médico que abandonou tudo por uma babá, o homem sem moral, o pai irresponsável. As visitas mensais com Miguel eram tortura.
O menino, agora com 1 ano e meio, não o reconhecia. Chorava quando Eduardo tentava pegá-lo no colo. A assistente social anotava tudo, cada lágrima do bebê sendo documentada como evidência de trauma causado pela presença paterna. Eduardo começou a beber. Scott Caro, sozinho no apartamento escuro, olhando fotos de Júlia no celular. Ele ligava para ela às vezes, tarde da noite, bêbado. Você está bem? Ele perguntava, a voz pastosa. Estou, Eduardo. E você? Estou morto por dentro. Mas vivo. Então não sei. Você vai superar isso. Vai recuperar seu filho. Não vou. Eles ganharam. Destruíram tudo. Júlia estava de volta em Caxias, morando com a mãe, trabalhando na farmácia. Ela terminara o curso de enfermagem e arranjara um emprego melhor num hospital público. Namorou um rapaz bom, um enfermeiro chamado Carlos, mas terminou depois de 6 meses porque não conseguia parar de comparar tudo com Eduardo. Você ainda ama ele, Carlos disse no dia em que terminaram, sem raiva, apenas tristeza. E enquanto amar, não vai conseguir seguir em frente. Eu sei, ela admitiu. Desculpa. 2 anos se passaram. Eduardo parou de beber depois de um colapso que o levou ao hospital. Entrou na terapia, engolindo orgulho, reconhecendo que precisava de ajuda. Lentamente, muito lentamente, começou a reconstruir sua vida. Ele vendeu o apartamento de Leblon, as memórias sendo pesadas demais. Comprou um lugar menor em Botafogo. Reduziu as horas na clínica, focando em casos pro bono para recuperar algum respeito na comunidade médica. As visitas com Miguel melhoraram marginalmente. O menino parou de chorar, mas ainda era distante, como se Eduardo fosse um estranho gentil, não seu pai. Ele nem se lembra de mim, Eduardo disse ao terapeuta numa sessão. 3 anos e meio, e meu filho não sabe quem sou. Mas você não desistiu, o terapeuta respondeu. Isso conta. Continue presente. Eventualmente ele vai entender. Júlia também estava na terapia. Ela tinha ataques de pânico, principalmente à noite, sonhando com aquele apartamento de luxo, com Miguel bebê nos braços, com o momento em que tudo desmoronou. Você se arrepende? A terapeuta perguntou. De amar ele? Nunca. Das escolhas que fizemos? Todo dia. E se pudesse voltar no tempo? Júlia pensou por longo tempo. Eu diria não. No primeiro dia, quando ele me ofereceu emprego, eu diria não. Porque amor assim, amor que destrói tudo ao redor, não vale a dor. Mas era mentira. Mesmo com toda a dor, toda a perda, se Eduardo tocasse a campainha agora, ela abriria a porta. Sempre abriria. O destino, cruel e irônico, os reuniu de novo da maneira mais inesperada. Júlia estava no hospital, terminando o plantão noturno, quando recebeu uma emergência. Acidente de carro grave, vítima com traumatismo craniano severo, precisando de cirurgia imediata. Ela preparou a sala cirúrgica, organizou instrumentos, quando o cirurgião responsável entrou apressado, colocando a máscara. Seus olhos se encontraram sobre as máscaras cirúrgicas, e o mundo parou. Eduardo. Júlia, ele sussurrou, chocado. Doutor Almeida, ela disse formalmente, profissional apesar do coração disparado. O paciente está pronto. Eles trabalharam lado a lado por 6 horas, salvando a vida de um homem de 30 anos que bateu o carro fugindo de assaltantes. Seus movimentos eram sincronizados, perfeitos, como uma dança antiga que os corpos lembravam mesmo quando as mentes tentavam esquecer. Quando terminou, quando o paciente foi para a recuperação, eles ficaram sozinhos na sala de preparação, tirando as luvas ensanguentadas. Você está bem? Eduardo perguntou, a voz rouca de emoção. Estou. Você? Sobrevivendo. Ele hesitou. Você está com alguém? Não. E você? Também não. Ele olhou para ela, 3 anos de saudade condensados num único olhar. Eu penso em você todo dia. Eu também. Júlia, eu. A porta se abriu. Outro médico entrou, quebrando o momento. Bom trabalho, Eduardo. Quem diria que você ainda tinha esse talento? O momento passou. Júlia saiu, e Eduardo não a seguiu. Mas destinos entrelaçados são difíceis de desemaranhar.
Eles começaram a se cruzar no hospital. Plantões compartilhados, cirurgias em conjunto, conversas breves no corredor, cafés rápidos na cantina. Como está Miguel? Ela perguntava sempre. Grande. Inteligente. Ainda não me conhece direito, mas estamos progredindo. E sua família? Minha mãe faleceu ano passado. Câncer. Meus irmãos estão bem. Um entrou na faculdade. Conversas educadas, respeitosas, mantendo distância segura. Mas a atração estava lá, latejante, perigosa. Até que uma noite, depois de uma cirurgia particularmente difícil onde perderam um paciente, Eduardo desmoronou. Júlia o encontrou sozinho na sala de descanso dos médicos, cabeça entre as mãos, chorando. Ela fechou a porta, foi até ele e simplesmente o abraçou. Ele se agarrou a ela, soluçando como uma criança, todo o peso de 3 anos de perda finalmente explodindo. Eu não aguento mais, ele chorou. Eu não aguento viver sem você. Sem meu filho. Sem nada que importa. Xi. Está tudo bem. Eu estou aqui. Você estava sempre aqui. Você é a única constante na minha vida destruída. Eles se beijaram, e foi como voltar para casa. Desesperado, faminto, 3 anos de solidão derramados em um único beijo. Não podemos, Júlia ofegou, afastando-se. Vai arruinar tudo de novo. Já está tudo arruinado. Sem você não tem sentido. Eles transaram ali mesmo, na sala de descanso, rápido e intenso, procurando nos corpos um do outro o consolo que o mundo tinha negado. Depois, deitados no sofá estreito, Júlia disse: se ficarmos juntos, vai ser diferente dessa vez. Sem esconder, sem fugir. Enfrenta Patrícia, enfrenta sua família, enfrenta o mundo. Mas de frente, juntos. Juntos, Eduardo repetiu, e parecia um juramento. Eles tentaram fazer certo. Eduardo contratou novo advogado, pediu revisão da custódia, argumentando que estava estável, reabilitado, merecendo uma segunda chance. Júlia testemunhou, profissionalmente, sobre o caráter dele, o trabalho no hospital, a transformação. Mas os Mendonça não esquecem. Não perdoam. Patrícia, agora com 25 anos, tinha se recuperado superficialmente. Parou com os remédios pesados, fazia terapia 3 vezes na semana, e em público era mãe devota, perfeita. Mas em particular, para Eduardo, nas raras vezes que ele conseguia vê-la nas transferências de Miguel, ela era venenosa. Você voltou para ela, Patrícia cuspiu num estacionamento durante uma troca de custódia. A empregadinha. Depois de tudo. Eu amo ela. Sempre amei. E Miguel? Você ama seu filho? Claro que amo. Então escolhe. Ela ou ele. Porque se continuar com aquela criatura, eu garanto que você nunca mais vai ver nosso filho. Nunca. Você não pode fazer isso. Ele tem direito ao pai. Posso sim. E vou. Meu pai tem amigos em Brasília. Juízes, senadores, pessoas que mudam leis com um telefonema. Nós podemos fazer você desaparecer da vida do Miguel completamente. E vamos fazer, se não terminar com ela hoje. Eduardo olhou para Miguel, 4 anos agora, sentado no banco de trás brincando com um carrinho. Seu filho lindo, que mal o conhecia, que chamava o novo namorado de Patrícia de tio. Então olhou para o telefone, a última mensagem de Júlia: te amo. Sempre vou estar aqui. E tomou a decisão mais difícil de sua vida. Não vou terminar, ele disse baixo, mas firme. Não vou abandonar Júlia de novo. Se você tirar Miguel de mim, vai ser você destruindo a relação dele com o pai, não eu. Patrícia sorriu, fria como gelo. Tudo bem. Você escolheu. Agora vive com as consequências. Uma semana depois, Eduardo recebeu nova intimação. Patrícia estava pedindo suspensão total das visitas, alegando ambiente pernicioso e influência moral negativa. Anexo à petição havia fotos dele e Júlia entrando no apartamento dele. Fotos íntimas, tiradas por detetive particular, mostrando ele se beijando no elevador. O juiz, pressionado pela família Mendonça, concedeu liminar. Visitas suspensas até a audiência final. Eduardo ficou 6 meses sem ver o filho.
6 meses onde Patrícia envenenou completamente a mente da criança. Papai não te quer mais, ela dizia para Miguel. Papai tem uma família nova. Te esqueceu. Miguel, apenas 4 anos, acreditava. Como criança não acreditaria? A audiência final foi marcada para uma segunda-feira de junho. Eduardo estava preparado para lutar com tudo que tinha. Mas na sexta anterior, tudo desmoronou de vez. Júlia estava saindo do hospital após um plantão de 24 horas quando 3 homens a cercaram no estacionamento. Encapuzados, violentos. Mensagem da família Mendonça, um deles disse, mostrando um taco de basebol. Some da vida do doutor Eduardo. Suma completamente. Ou da próxima vez não vai ser só um aviso. Eles a espancaram brutalmente. Costelas quebradas, rosto inchado, braço fraturado. Deixaram ela sangrando no chão frio do estacionamento. Um segurança a encontrou meia hora depois. Eduardo recebeu a ligação quando estava preparando as petições para a audiência. Ele correu para o hospital, ironicamente o mesmo onde Júlia trabalhava, e a encontrou na UTI, conectada a tubos e máquinas, o rosto tão inchado que era quase irreconhecível. Foi a família dela, o delegado disse a Eduardo. Temos certeza, mas não temos provas. Eles são cuidadosos. Eduardo segurou a mão de Júlia, lágrimas silenciosas escorrendo. Isso é culpa minha. Tudo isso é culpa minha. Júlia ficou 3 dias na UTI antes de acordar. Quando abriu os olhos e viu Eduardo ao lado da cama, ela começou a chorar. Acabou, ela sussurrou através dos lábios rachados. Acabou, Eduardo. Eles venceram. Não. Vamos à polícia. Vamos. Vamos o quê? Eles têm dinheiro, poder, conexões. Vão matar a gente se continuarmos. Já mataram tudo que éramos. Júlia, não. Me deixa ir. Ela apertou a mão dele, fraca. Dessa vez de verdade. Pega teu filho. Desiste de mim. Vive, Eduardo. Porque se morrer por isso, não vai valer nada. Ela estava certa e ele sabia. Os Mendonça tinham mostrado que não tinham limites. Na próxima vez seria pior. Júlia seria morta, ou ele, ou ambos. Uma semana depois, quando Júlia recebeu alta, Eduardo não estava lá. Ele tinha deixado uma carta no criado mudo. Júlia, meu amor eterno. Você estava certa desde o começo. Pessoas como nós não vencem contra pessoas como eles. Mas isso não significa que nosso amor era errado. Foi a única coisa certa numa vida de escolhas erradas. Estou desistindo de você para protegê-la. Vou fazer as pazes com Patrícia, vou engolir meu orgulho, vou fazer o que for preciso para ter meu filho de volta. Mesmo que signifique nunca mais te ver. Não me procure. Não tente me contatar. Deixa que nossas memórias sejam suficientes. 3 anos em Salvador, aquelas noites roubadas no apartamento de Leblon, cada beijo, cada sussurro, são perfeitas no passado. Não vamos manchá-las tentando reviver. Você vai se casar, vai ter filhos, vai ser feliz. E eu vou saber disso e vou sorrir, mesmo de longe. Eu te amei. Amo. Sempre vou amar. Eduardo. Júlia leu a carta tantas vezes que as palavras desbotaram. Ela chorou até não ter mais lágrimas. E então, lentamente, penosamente, começou a reconstruir sua vida pela 3ª vez. Eduardo fez um acordo com Patrícia. Ele se distanciaria completamente de Júlia, se submeteria a visitas supervisionadas indefinidamente, pagaria pensão generosa e, em troca, Patrícia não afastaria Miguel completamente. Patrícia aceitou. Afinal, ela nunca quis Eduardo de volta. Ela queria Vitória. E ela tinha vencido. Miguel cresceu acreditando que o pai tinha abandonado ele por uma mulher qualquer. Eduardo viu o filho se transformar num estranho educado que chamava de senhor nas visitas anuais. Júlia se casou 5 anos depois com um homem bom, um professor de literatura. Teve 2 filhas. Nunca foi completamente feliz, sempre sentindo a falta daquele pedaço de alma que ficou com Eduardo, mas foi contente. Suficiente. Eduardo nunca se casou de novo. Trabalhou, focou na carreira, reconstruiu sua reputação parcialmente.
Em noites solitárias, bebia um único copo de vinho e olhava fotos velhas de Júlia no celular que nunca apagou. Eles se cruzaram uma última vez, 10 anos depois, num congresso médico em São Paulo. Júlia estava lá representando o hospital. Eduardo estava dando uma palestra sobre reconstrução facial. Seus olhos se encontraram através do auditório lotado. Um olhar que durou 3 segundos, mas continha uma vida inteira. Depois da palestra, ele se aproximou. Cabelos mais grisalhos, linhas mais profundas ao redor dos olhos, mas ainda ele. Oi, Eduardo disse simplesmente. Oi, Júlia respondeu. Você está bem? Casada, ouvi. Estou. Você? Sobrevivendo. Miguel tem 14 anos. É um estranho para mim, mas está vivo e saudável. Acho que é o melhor que posso esperar. Silêncio. Tanto a dizer, mas nada que pudesse ser dito. Valeu a pena? Júlia perguntou finalmente, a voz quebrando. Todo esse sofrimento? Eduardo pensou por muito tempo. Conhecer você? Amar você? Sim. 1000 vezes sim. As consequências? Não. Nunca. Mas não me arrependo de você, Júlia. Nunca vou me arrepender. Eu também não. Mesmo agora, mesmo com tudo. Ele tocou suavemente o rosto dela, aquele gesto antigo, familiar. Numa outra vida, talvez. Numa outra vida, ela concordou, lágrimas silenciosas escorrendo. Ele se afastou, desapareceu na multidão, e Júlia ficou sozinha no auditório vazio. Ela voltou para o Rio, para seu marido e filhas. Continuou sendo enfermeira, cuidou de pacientes, construiu uma vida respeitável. Mas em noites escuras, quando o mundo dormia e ela estava sozinha com seus pensamentos, Júlia voltava àquele apartamento de luxo em Leblon. Voltava para os braços de Eduardo. Voltava para o amor impossível que destruiu tudo. E ela se perguntava, sempre se perguntava, se pudesse voltar, sabendo de todo o sofrimento que viria, ela ainda entraria naquela porta? Ainda aceitaria aquele emprego? A resposta, Deus a perdoe, era sempre sim. Porque alguns amores são assim. Não mudam a vida para melhor. Destroem ela completamente. Mas são tão intensos, tão reais, que mesmo na destruição, há beleza. Eduardo e Júlia tiveram 3 anos de felicidade roubada. E pagaram com décadas de dor. Foi um preço justo? Não. Nunca foi. Mas foi o preço que pagaram. E no final, quando ambos estivessem velhos e olhassem para trás, viriam as ruínas de suas vidas e ainda sussurrariam: valeu a pena ter conhecido você. Porque alguns amores não são feitos para final feliz. São feitos para serem inesquecíveis.